Olá pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo hoje e sim, eu tô com a mesma roupa do vídeo religião versus espiritualidade, porque eu não tô fazendo os dois vídeos no mesmo dia, tá? É só por causa disso. E na verdade esse vídeo que eu queria falar muito sobre sacrifício, existiram até pedidos para fazer um vídeo falando sobre isso. E eu imaginei que eu falaria disso no vídeo do Candomblé, só que não seria a melhor decisão, porque o sacrifício ele sempre fez parte de todas as religiões. E eu vou explicar por quê. A raiz de todas as religiões, elas vieram de povos ou nômades ou tribais, onde a conexão com seus deuses, que para eles eram sempre deuses animistas, era aquilo que estava mais próximo deles. Então, quando eles interagiam com o fogo ele tinha uma personalidade, então era um deus. Quando eles interagiam com a chuva, ele tinha personalidade, era um deus. E quando eles interagiam com a vegetação, com a morte, com o sol, com a lua, eram coisas muito mais próximas da realidade deles e eles davam uma personificação animista para aquele elemento da natureza. Eu falo sobre animismo em vídeos anteriores. E então, o que acontece? Como estava muito próximo deles, eles imaginavam que eles se comportariam muito como eles. Então, de que, por exemplo, se você fizesse uma barganha para fazer um pedido, como se dar um presente para o deus da vegetação, o deus da chuva, para que chova, para que tenha aquela plantação recorde para ninguém passar fome durante o ano inteiro, ou pedir para que a divindade do rio dê aquela enchente que não seque para ter bastante peixe e por aí vai. Então assim, eles traziam aquele elemento muito para perto do comportamento deles. Então, foi um raciocínio lógico de fazer ofertas, né? Da mesma forma que eles faziam essas ofertas entre eles mesmos, entre humanos mesmo, de fazer oferta com esses seres animados. Então, o sacrifício, ele vem do latim sacrificium, que significa o ofício sagrado, o sacro ofício, que é uma ação de você dar a algo sagrado ou a alguém sagrado o que você tem de melhor. Então, muita gente quando pensa em sacrifício, ela pensa muito em... Como nós temos muito aqui no Brasil, essa parte do candomblé, que não é muito raro de você passar numa encruzilhada ou algo assim, você vê ali um chamado despacho, né? Um sacrifício animal, um frango, uma galinha, um bode, com outros elementos, com presentes, joias, velas. E aquilo ali é o pé da letra. Olha, senhor fulano, eu preciso disso. E segundo esse rito, é o senhor quem controla isso. Então eu estou te oferecendo isso para que o senhor me dê isso que eu preciso. Estou te oferecendo esses presentes e essas comidas para que o senhor me dê. Então é uma troca. Então você pode fazer isso pedindo, depois fazer isso agradecendo. Mas é uma lógica, um raciocínio não é tão difícil. Só que hoje as pessoas elas pensam... A religião que mais pratica isso ainda hoje, pelo menos perto de nós, é o candomblé, a umbanda ainda um pouco. A umbanda eles não fazem muito ou não fazem o sacrifício animal, né? Matar um animal para oferecer um animal, porque como elas lidam mais com entidades, eles dão mais referências, mas mesmo como vela, perfumes, presentes mesmo, joias. Então está muito mais no candomblé. E aí muitas vezes a pessoa ela cresce numa religião e ela aprende, sendo guiado por aquela religião, a simplesmente julgar aquilo que é diferente dela, que é diferente do que ela pensa. E com isso, por exemplo, um cristão ver um despacho de candomblé e ele julgar e falar que aquilo é do demônio, que aquilo é ruim, que aquilo é feio, que ele, na religião dele não é assim, né? Aquela religião é atrasada. É que é uma religião que
não foi tocada muito pelo homem europeu, né, que é o que aconteceu com o cristianismo. E ela é muito mais próxima das suas raízes tribais, então eles praticam aquilo daquela forma mesmo ainda. É o rito deles. Mas o próprio início da religião cristã, ali o judaísmo, por exemplo, a própria Bíblia, né? Vamos falar no primeiro ato de assassinato da Bíblia. A Bíblia é desse mesmo cristão que julga o do Candomblé. Que Adão e Eva tiveram 2 filhos, né? Caim e Abel. Caim era agricultor, Abel era pastor. No dia sagrado, Jeová, o Deus do Velho Testamento, exigia deles ali a sua oferenda e cada um deu o que tinha de melhor. Então, a Caim, que era agricultor, deu vários vegetais, repolho, cenoura, cebola, tomate, sei lá o quê. E Abel, que era pastor, e o que ele tinha de melhor era a ovelha. E ele deu ali um carneiro ou uma ovelha. E Jeová aceitou apenas o animal, o sacrifício animal, a oferenda animal. De inveja, Caim olhou e achou que Deus gostasse mais de seu irmão do que dele, e foi de raiva, de inveja e de tudo mais, matou o próprio irmão. Então o Deus bíblico recebia e exigia sacrifícios. E ele gostava de sacrifício animal. Como, por exemplo, naquela história de Abraão. Deus, Jeová, exigiu dele, e aí vocês vão entender muito que é o que você tem de melhor para me oferecer, porque ele exigiu dele o seu filho. Se você realmente me ama e me adora, você vai matar o seu próprio filho em meu nome. Aí, por ser muito fiel, por ser muito adorador de Jeová, Abraão vai, pega a faca, pega o próprio filho, na hora que ele vai para dar, aí teoricamente Deus teria parado a mão dele. Não precisa, eu não quero o seu filho, você já me mostrou que você realmente é fiel a mim. Então eu aceito qualquer outro animal, contanto que ele esteja saudável e que ele esteja consciente. Poderia ser uma vaca, um camelo, um cabrito, mas que ele esteja saudável. Por quê? Porque tem que ser o que você tem de melhor. E você percebe isso também quando você olha hoje, por exemplo, uma fé que não oferta tanto mais esse tipo de sacrifício para o seu próprio Deus, mas, por exemplo, os cristãos fazem o jejum, ou deveriam fazer, né? Fazem o jejum, que é o quê? Ele está abrindo mão não só de um cabrito, ele está abrindo mão de si próprio. Ele não está comendo, que é uma necessidade básica biológica, para que aquilo mostre para o Deus dele de que ele está ali prostrado diante dele. Então o ato do sacrifício, ele é um ato de você dar ao seu Deus, independente de qual seja, aquilo que você tem de melhor. Só que lá atrás, nos povos mais bárbaros, eles viam os deuses muito como eles, com um comportamento parecido com o deles. Então que os deuses eles queriam sangue, que os deuses queriam comida. Entendeu? Os deuses, teoricamente, eles não têm um corpo físico, eles não têm boca. Então por que fica dando comida? Né? Às vezes eles sacrificavam o animal. E aí tem linhas de raciocínio onde o sacrifício animal é para derramar o sangue porque é vida. Então eu estou doando uma vida para o Senhor. Mas sempre. Eu quero que o Senhor abençoe essa guerra. Então eu estou te dando esse touro. Eu quero que o Senhor abençoe minha plantação. Então eu estou te dando esse cabrito. Os astecas, eles faziam com sacrifício humano, que é a lógica do que eu tenho de melhor. Então, eles escravizavam tribos menores, tribos distantes da grande cidade, da cidade de pedra deles, e pegavam aqueles escravos coitados, muitos eram para vender como escravos e muitos eram apenas para fazer o sacrifício. Isso é muito relatado até num filme do Mel Gibson, aquele filme Apocalipto. Então, quem tiver curiosidade de ver ali o comportamento asteca,
Esse é um filme interessante, ele mostra muito essa parte, principalmente do sacrifício humano e o porquê. Então, na verdade, é assim, é um a mais para ter essa conexão com aquele ser divino de sua devida fé. Hoje em dia ainda fazem, sim, ainda não é proibido num país como o Brasil, estão tentando proibir, mas ainda não é proibido o sacrifício animal, por exemplo, para fé como o candomblé, porque o candomblé é uma religião que ela é tombada, né, como bem imaterial da humanidade. Então eles respeitam muito ali a parte do candomblé. Então, o candomblé ainda, até onde eu sei, ele é permitido, não é crime. Até onde eu sei, não ainda é um crime o sacrifício animal ali no candomblé. É diferente de quando você faz os maus tratos de forma sádica. Então, com cunho religioso, de certa forma, está permitido. Agora, quando é apenas por um sadismo, aí não, aí realmente já está criminalizado os maus tratos aos animais. Mas o sacrifício, como vocês perceberam, ele não gira em torno só de imolar, né, de matar um ser vivo para oferecer a uma divindade. Se isso é uma prática evoluída ou não evoluída, aí é uma decisão de cada um. Eu só não acho correto, por exemplo, um cristão que paga dízimo, que pertence ao Velho Testamento, critique o candomblé por fazer o sacrifício animal, que também está no Velho Testamento. Entendeu? Então, assim, aí isso já é uma questão de caráter, né? Falta de informação, o objetivo desses meus vídeos, né, para tirar, pelo menos da frente, o erro amoral, né, por não saber que aquilo está errado. Agora, se continuar errando de forma imoral, que é saber que aquilo está errado e continuar fazendo, aí faz parte do livre-arbítrio de cada um. Mas eu acho que deixei claro que eu queria deixar sobre sacrifício, até mesmo porque como eu estou fazendo os vídeos aí de Umbanda, Candomblé, isso é sempre uma questão. Até como um preconceito, as pessoas não sabem a separação ou até a necessidade disso. Então eu entendo que isso sempre fez parte de todas as religiões. Para encerrar rapidinho, agora eu lembrei, por exemplo, o termo o bode expiatório, né, que é um termo muito usado, as pessoas não sabem, que é uma coisa muito que faz parte do dia do perdão judeu, o que era um dia sagrado, um dia específico, onde as pessoas pegavam um bode e deixavam na porta. Quando elas passavam, elas xingavam todos os pecados que elas fizeram o ano inteiro, elas gritavam naquele bode. Elas gritavam com ele, chutavam ele, maltratavam ele. Então ele era o quê? Ele era a expiação dos pecados daquelas pessoas. E ele era um animal de sangue quente. Para que o quê? Para que depois que acontecesse esse culto, onde todo mundo transferisse para o bode o seu pecado, esse bode fosse solto no deserto para ele perambular e morresse. Para que aí, como se Jeová estivesse aceitando, recebendo aquele bode, que ele estivesse perdoando os pecados daquelas pessoas que jogaram naquele bode, por exemplo. E muita gente faz isso, né? De transferir o mal para o animal e depois sacrificar o animal, como se o mal que estava em você passou para o animal e ao matar o animal, eu estou matando aquele mal. Né? No candomblé, eles fazem isso. No candomblé eles fazem isso. Eles passam, por exemplo, um animal em você e aí ele puxa para aquele ser vivo, geralmente é um frango, um animal pequeno. Ele puxa aquela coisa ruim, tudo que está de ruim em você, ele puxa naquele animal e imediatamente ele mata o animal para o mal que estava em você morrer com aquele animal. Então vocês verem que é a forma de pensar, certo, gente? Então esse era o meu objetivo com esse vídeo. Mandem perguntas, mandem dúvidas, fiquem à vontade. Um grande abraço a todos, ararita a todos e tchau.